Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Quero mandar um abraço especial a todos os nossos alunos dos primeiros anos e hoje eu tenho a tarefa de falar com vocês sobre alguns outros conceitos relativos à função afim. Na realidade, hoje nós vamos falar de taxa de variação e de valor inicial. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou, tá bom? E ajudem a gente, peço que vocês ajudem a gente a fortalecer esse projeto Matemática de Primeira, curtindo nossos vídeos e se inscrevendo no nosso canal. Então vamos à aula. Como eu já tinha mencionado anteriormente, nossa aula hoje versa sobre função afim, mais especificamente sobre dois coeficientes importantes. Tá? Vamos iniciar a aula com um problema, tá certo? Esse problema diz o seguinte, né? Eu tenho um motorista de táxi que cobra R$ 3,50 de bandeirada, ou seja, um valor fixo, né? Mais 70 centavos por quilômetro rodado, né? Que é o valor variável. Então, determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 10 quilômetros. E aí, além dessa questão, eu tenho uma outra pergunta. Quanto custa a corrida em um percurso de X quilômetros? Então, assim, nesse caso aqui, eu quero saber quanto vai ser pago a corrida de 10 quilômetros. Bem, o que vai ser pago vai ser R$ 3,50 da bandeirada, que é o valor fixo, que você paga na hora que entra no táxi, você paga, né? E 70 centavos por quilômetro rodado. No caso, o problema nos diz que foram rodados 10 quilômetros, então eu vou ter 3,50 mais 0,7 vezes 10, né? 70, né? 0,70 vezes 10 dá 7, então no percurso de 10 quilômetros eu vou pagar 3,50 da bandeirada mais R$ 7 pelo valor variável, ou seja, essa corrida vai custar R$ 10,50, tá? Se fosse X quilômetros, então na realidade esse X quilômetros aqui, que é um valor que eu não conheço, né? É uma generalização. Para um percurso de X quilômetros, eu irei pagar os mesmos R$ 3,50 de bandeirada, que é o valor fixo inicial, mais 0,70 por quilômetro rodado. Então, na realidade, o valor da corrida é uma função, né, que pode ser calculada em relação ao percurso X de quilômetros. E essa função é dada por essa expressão, 0,70x mais 3,50. Bem, essa função aqui é uma função polinomial de grau 1, né? É uma função afim, e é exatamente para entender o que representa cada valorzinho desse, o 3,50 e o 0,70, que nós, nesse caso desse problema, né, que nós hoje vamos prosseguir com nossas aulas. Tá? Então, assim, o que é a função? A definição mesmo. A função afim, ela é uma função dos reais nos reais, né? E ela é função afim quando existem duas variáveis a e b, tal que f de x pode ser calculado como ax mais b, para todo x real. Então, a função afim, né, ou a função do primeiro grau, é uma função que recebe esse comportamento, f de x igual a ax mais b, certo? E aí, esse a e b, que são coeficientes, eles vão receber nomes específicos. O a, que é chamado de taxa de variação, né? Vocês vão ver mais na frente no estudo de gráfico que ele vai representar a tangente do ângulo, mas isso é uma fala futura, né? E ele representa exatamente o valor variável da função, ou seja, é aquilo que determina a variação. E b é chamado de valor inicial, né? E aí esse valor inicial nada mais é do que o valor que essa função ela recebe quando x igual a zero, ou seja, no ponto x igual a zero, tá? Existe uma relação muito grande de função afim com progressão aritmética, que nós vamos estudar ainda esse ano, e com a geometria analítica com relação à equação da reta, que vocês vão estudar no terceiro ano, tá certo? Mas por enquanto, nós vamos entender a função afim como tendo dois coeficientes, o a, que é a taxa de variação, e o b, que é o valor inicial. Na geometria analítica, o a é chamado coeficiente angular da reta e o b, coeficiente linear. Mas, para nossos estudos, nós vamos tratar desses dois valores, tá bom? E aí tem um detalhe. O primeiro problema e a primeira aplicação que surge
é exatamente relacionado ao valor de uma função. Então, professor, o que é o valor de uma função? O valor de uma função, nesse caso, afim f de x igual a x mais b para x igual a 1xk, é dado por f de xk igual a xk mais b. Resumindo, essa é a notação formal. Então, coloquialmente, o que é o valor de uma função? É um valor específico, que aqui a gente chamou de f de xk, que eu vou encontrar justamente quando eu substituir o x por um número que eu queira, qualquer. Tá certo? Então, por exemplo, qual é o valor da função para x igual a 5? Então, onde tem x na função, a gente vai substituir por 5, por exemplo. Tá certo? E dentro do valor de uma função existe, né, o zero de uma função, tá? E ele é um valor importante, né? O zero de uma função é quando eu pego esta função f de x, e aí esse zero é representado por um x0, né? Então, qual é o valor de x0 que representa o zero da função? Eu vou pegar a função f de x, né? Ou no caso f de x0, e igualar a zero. Então, dentro do valor de uma função afim, sempre que eu pedir o zero da função, eu vou pegar a função f de x igual a x mais b e igualar a zero. E aí eu vou encontrar um valor para x e ele representa exatamente o zero dessa função. Tá bom? Bem, como eu prefiro fazer exemplos práticos, eu vou trazer um exemplozinho trivial para que a gente possa exercitar esse tipo de problema. Então, assim, dada a função afim aqui, f de x igual a 2x mais 6, calcule a taxa de variação, o valor inicial e o zero da função. Bem, a taxa de variação é o a, né? Nesse caso aqui, a é quanto? 2, né? O que é o valor inicial? É o b. Nesse caso aqui, b é igual a quanto? 6. E agora, professor, o zero da função. Bem, o que é o zero da função? Eu substituir o x por x0 em toda a expressão da função e igualar esse resultado a zero. Ou seja, quem é f de x, né? 2x mais 6. Então, o zero da função vai ser f de x0, que é igual a 2 vezes x0 mais 6, né? E aí, o zero da função é exatamente eu igualar essa função a zero. Tá certo? Então, me sobra essa equação do primeiro grau aqui, ó, 2x0 mais 6 igual a zero. E o que é que eu faço? Vou resolver ela, né? 6 está positivo, passa negativo. Então, fica 2x0 igual a menos 6. 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, x0 igual a menos 6 sobre 2. Logo, x0 igual a menos 3. Então, o zero dessa função é menos 3, tá certo? Taxa de variação 2, valor inicial 6, x0, zero da função, menos 3, tá bom? E aí, partindo para o valor de uma função, por exemplo, se eu pedir para vocês calcularem o f de 1, professor, como é que eu faço para calcular o f de 1? Bem, onde tem x, eu substituo por 1. Então, como f de x é 2x mais 6, f de 1 vai ser 2 vezes 1 mais 6. Logo, o resultado vai ser 2 mais 6, que é 8. Só que eu posso ter, ao invés de pedir o valor de uma função, eu posso ter uma expressão com vários valores. Por exemplo, calcule o valor de m igual a f de 3 mais 2 vezes f de 2. Né? Então, eu vou ter que calcular o f de 3, o f de 2 e depois a expressão m. Professor, como é que eu calculo o f de 3? Onde tem x, substitui por 3. Então, f de 3 vai ser 2 vezes 3 mais 6. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 6, 12. f de 3 igual a 12. O f de 2, substitui o x por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 6. 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. Sabendo que o f de 2 é 10 e que o f de 3 é 12, eu vou calcular a expressão, né, do m, que é f de 3 mais 2 vezes f de 2. Então, m vai ser 12 mais 2 vezes 10. F de 2 é 10. 2 vezes 10, 20, mais 12, 32. Então, nesse caso, m aqui, na letra E, é igual a 32. Professor, pode ser qualquer expressão? Bem, pode. Se você tiver a lei de formação da função, é possível você calcular, né, qualquer imagem e, consequentemente, qualquer expressão, tá? E a letra F, que é uma generalização, vou passar aqui um separadorzinho aqui, uma retinha. Então, assim, qual é o valor de K?
tal que, né, para que f de k seja igual a 14. Então, essa expressão aqui, ela é como se fosse uma generalização do zero. Só que o que é que acontece? No lugar da função onde tem x, eu vou substituir por k, e o f de k eu vou ter que igualar a 14. Bem, então assim, como ele me disse que f de k é igual a 14, quem é f de x? 2x mais 6. Então, f de k vai ser 2k mais 6. Logo, essa expressão 2k mais 6 é igual a 14. E aí eu encontro novamente uma equação do primeiro grau e eu vou resolver, né? 6 que está positivo passa negativo, então 2k igual a 14 menos 6. 14 menos 6 é 8. Então, k vai ser 8 dividido por 2, k igual a 4. Então, a resposta da letra F é k igual a 4. Toda vez que o k for igual a 4, f de k é 14. Tá bom? E o último conceito nosso da aula de hoje é exatamente o cálculo dos coeficientes de uma função afim. Bem, nos próximos capítulos, né, como se fosse uma novela, aí vocês vão ver que geometricamente a função afim ela é representada por uma reta. Vocês vão estudar o gráfico da função afim nas próximas aulas, tá? E como ela é uma reta, né, a gente tem lá da geometria plana que com 2 pontos eu determino uma reta. Então, com 2 pares ordenados, eu posso encontrar tanto a taxa de variação como o valor inicial de uma função afim. Eu não fiz os cálculos da generalização porque eu prefiro fazer um exemplo, tendo em vista que nós temos um tempo pequeno para a nossa atividade remota. Então, imagine vocês esse problema aqui. Ó. Calcule a taxa de variação e o valor inicial de uma função afim, né, tal que f de 1 é igual a 5 e f de 2 igual a 8. Bem, o que é que eu tenho? Eu tenho que a função afim é dado por essa expressão, f de x igual a x mais b, certo? Então, quando eu digo que f de 1 é igual a 5 e f de 2 é igual a 8, é porque eu estou definindo pares ordenados de domínio, que é x, e de imagem, que é f de x. Tá certo? Quando eu digo que f de 1 é igual a 5, é porque quando x é igual a 1, f de x é igual a 5. Então, essa expressão aqui me diz o seguinte, que nessa função afim, sempre que eu substituir x por 1, eu tenho, inevitavelmente, que substituir f de x por 5. Tá certo? F de 2 igual a 8, de maneira análoga, né? Sempre que x for igual a 8, f de x... sempre que x for igual a 2, f de x é igual a 8. Tá certo? E aí, nós vamos para o próximo exemplo. Então, assim, vamos para a questão propriamente dita. Então, sempre, como eu falei no slide anterior, substituindo x por 1, eu tenho que substituir f de x por 5 no caso desse problema. Então, 5 vai ser igual a 1 vezes a mais b, ou seja, eu tenho essa primeira equação, a mais b igual a 5. E sempre que x for igual a 2, f de x igual a 8. Ou seja, 8 é igual a a vezes 2 mais b. Vou ter uma outra equação do primeiro grau, né? 2a mais b, o outro polinômio igual a 8. Né? Então, 2a mais b igual a 8. Eu tenho essa equação, a mais b igual a 5, e essa outra equação, 2a mais b igual a 8. Ou seja, eu posso fazer um sistema de equações de primeiro grau, em que a mais b igual a 5, 2a mais b igual a 8. E vocês podem, né, nós já aprendemos a resolver esse tipo de problema no ensino fundamental, vocês podem fazer da melhor forma que vocês encontrarem. Tá certo? Eu vou fazer a substituição. Né? Então, como a mais b igual a 5, eu tenho que b igual a 5 menos a. A está positivo, passa negativo. Então, isolo b na primeira equação, substituo na segunda. Qual é a segunda? 2a mais b igual a 8, então b eu vou substituir por 5 menos a. Então, 2a mais 5 menos a igual a 8. 2a menos a dá a. Né? 5 que está positivo passa negativo. Então, a igual a 8 menos 5, logo a é igual a 3. E aí, eu substituo a na primeira equação. Né? Então, b vai ser 5 menos 3, ou seja, b igual a 2. Dessa forma, minha função do primeiro grau f de x, que é do tipo ax mais b, será 3x, né, mais 2. Então, f de x, nesse caso, é igual a 3x mais 2. Tá certo? Bem, pessoal, por hoje é só. No Classe 1
está disponível uma lista de exercícios com os temas abordados em nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.